Você fala com a minha mãe, você diz a ela que ser homossexual é normal como ser heterossexual? Eu tenho medo de perder o amor dela. Mensagens assim são cada vez mais recorrentes no meu direct e a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso. No mundo ocidental, a família nuclear, pai, mãe, filhos, é a base do nosso conceito de família. Núcleo que, repetido, forma a nossa sociedade. As regras que a organizam, criadas bem antes de nascermos, são internalizadas desde o berço. Uma dessas regras, considerada muito importante, é que todos os seres humanos devem ser heterossexuais, ou seja, devem se sentir atraídos sexualmente e afetivamente por pessoas do sexo oposto. O imaginário ocidental criou uma sexualidade natural, legitimando a heterossexualidade como única forma de procriação, que hoje já pode ocorrer através da ciência, como fertilização in vitro e etc. Fica difícil para o ser humano aceitar, mas o primeiro objetivo da relação sexual é a busca do prazer. E isso Freud explica no final do século XIX. Do ponto de vista afetivo, damos prazer a quem amamos e vice-versa, numa troca de afeto, se for uma relação consentida. Todos sabem que essa é a realidade, mas muitos negam isso, ou por hipocrisia, ou por um contrato de fé, mesmo que, racionalmente, não faça nenhum sentido. Desse modo, no decorrer dos tempos, considerando várias culturas, as reações sociais diante da homossexualidade variaram desde a aceitação, a tolerância, até a rejeição. Com o advento do cristianismo, por exemplo, a homossexualidade se tornou, em alguns períodos, um crime passível de pena de morte. Atualmente, a aceitação social das diferenças de orientação sexual tem evoluído positivamente e com a ajuda das mídias. Mas o início do processo de aceitação da homossexualidade dos filhos por seus pais continua difícil. É inegável que todo e qualquer depoimento homossexual derruba a crença de que a homossexualidade é uma opção, uma escolha. Tudo indica que a homossexualidade seja uma característica, assim como a heterossexualidade. E caso você não acredite, deixa aqui nos comentários como e quando você escolheu ser heterossexual. Na mensagem que li no início do vídeo, a gente enxerga dois pontos de vista. O ponto de vista sociocultural, um contrato moral que está se estabelecendo, uma abordagem social pela qual se tornou politicamente correto respeitar e acolher essas minorias. E o ponto de vista familiar, um contrato ético que aborda um ponto de vista existencial, relacionada ao amor dos pais, ao vínculo familiar que dá apoio e acolhimento aos seus membros. Mas isso acontece mais facilmente se a família não for religiosa. Isso mesmo, se não for. Pois atualmente a religião é um dos maiores empecilhos para um mais fácil processo de autoaceitação dos jovens e de aceitação da família a um dos seus membros. Muitos adolescentes e jovens permanecem na igreja apesar da opressão que sofrem e apesar da violenta exclusão que sentem. O Papa Francisco, o maior líder religioso no mundo, reconheceu isso quando declarou que os cristãos deveriam pedir perdão às pessoas homossexuais e que elas não deveriam ser discriminadas. Como os pais poderão aceitar e amar seus filhos se a sua religião os condena? Em Salmo 139, 13 e 14 está escrito: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso tenho plena certeza. O texto diz que todas as pessoas, portanto, também os homossexuais, são criadas e são obra maravilhosa de Deus. Qual é a sua dificuldade em entender isso?